Boa noite. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é pelos Espaços Jurídicos com a advogada doutora Letícia Lançanova, que é do Paraná, e o tema da entrevista é acidente do trabalho. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Para quem quiser enviar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista. Vamos enviar o convite aqui para a doutora Letícia. Olá, boa Boa noite. noite, doutora. Boa noite, Rita. É um prazer estar aqui dividindo conhecimento. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal pelos Espaços Jurídicos. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas te conhecer. Meu nome é Letícia Lançanova, sou advogada, atuo no Paraná. Atuo, na verdade, no Brasil todo, né? Hoje em dia, né, como temos todos os processos digitais, fica fácil da gente atuar no Brasil inteiro. Mas a minha OAB, ela é inscrita no Paraná. E eu atuo principalmente na área trabalhista e previdenciária. Às vezes faço um família, um civil, mas minha área de atuação principal é trabalhista e previdenciária. E hoje o tema é acidente de trabalho. E eu começo a perguntar, então, para a doutora quais são os direitos do trabalhador acidentado. Então, Rita, o primeiro direito, que a gente até esquece porque é automático, né? É o direito ao socorro, né? Então, nós temos o SUS para isso, para socorrer imediatamente o trabalhador que sofreu acidente de trabalho, tá? Então, ele tem o direito a socorro imediato pelo SUS, sem custo. E em segundo momento, né, quando ele se recuperar, ele tem direito a retornar ao trabalho e ter 12 meses de estabilidade. Então, se ele se acidentou no trabalho, ele pode ter 12 meses sem ser demitido, a não ser por justa causa. Ele não pode ser demitido sem justa causa, sem motivo, tá? Também ele teria direito ao auxílio doença, né, por acidente de trabalho ou auxílio acidente, dependendo do nível de sequela que ele tiver. Sem falar nas indenizações, né? Então, indenização por dano moral, indenização por dano material. Dano material seria o quê? Seria tudo que ele gastou de hospital, de medicamento, às vezes até paga uma enfermeira, né? Dependendo do nível do acidente. Então, todos esses gastos dá para pedir ressarcimento. Cirurgias também, se for urgente, né? Às vezes vai ter que pagar na particular, também ele pode pedir esse ressarcimento na justiça. E estéticos, então muitos trabalhadores ficam com marcas no corpo, né? Que acabam prejudicando, constrangendo o próprio trabalhador, porque são marcas visíveis, tá? Casos de amputações, de fraturas. E também nós temos casos bem graves que a pessoa não consegue retornar ao trabalho. E aí, nesses casos, tem direito à pensão vitalícia ou até certo período, o juiz que vai determinar. Isso tudo E, pago pela doutora, empresa, deixando bem claro, né? Tudo pago pela empresa. e o trabalhador, quando ele é terceirizado ou quando ele é temporário, ele também tem os mesmos direitos? Tem os mesmos direitos, tá? Então, mesmo aquele trabalhador em contrato de experiência tem os mesmos direitos. Terceirizados também tem, tá? O terceirizado, a gente tem que entender ali até que ponto foi culpa, né, da empresa que terceirizou ou culpa do local que ele estava trabalhando. Mas sim, vai ter direito sim, todos esses requisitos ali que eu passei vai ter direito com certeza. E qual que foi o outro que você me disse? Nós temos o terceirizado, o temporário, O e também temporário, nós isso. temos os freelances, né, doutora? Sim, sim. Todos eles se enquadram nesses direitos? Olha, o temporário também. Agora, o freelancer, se ele realmente estiver prestando serviço por um tempo, né, que não seja assim um contrato de trabalho, um vínculo empregatício, aí não. Aí ele é um autônomo, né? E aí o autônomo, a empresa não tem como pagar todas essas indenizações. Ok.
E quais são as obrigações por parte da empresa quando ocorre o acidente de trabalho? Primeira coisa, socorrer imediatamente o seu trabalhador. Independente do nível ali de lesão, precisa, né, enviar esse trabalhador para avaliação médica, nem que seja na rede pública, mas tem que fornecer essa avaliação médica para a gente entender até que ponto esse trabalhador ele teve alguma sequela, algum problema, tá? Então, socorrer é obrigatório, importantíssimo. Após essa parte de socorro, né, esse período de socorro, é importante que eles emitam a CAT. CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Esse documento vai falar qual dia aconteceu o trabalho, qual era o local, porque nem sempre é na sede da empresa. Tem gente, né, que trabalha em outro local, pertence à empresa, mas trabalha em outras residências, né, eletricista, mecânico, enfim. Então vai falar qual foi o local, o dia, o horário, qual foi o membro lesionado, como aconteceu esse acidente de trabalho, e essa CAT vai ser vinculada ao INSS. Isso vai facilitar para o trabalhador depois pedir um auxílio doença ou um auxílio acidente. Então é muito importante que ele emita essa CAT. E, claro, muitas empresas não fazem, né? Mas prestar qualquer tipo de apoio. Então, se precisar pagar medicamento, tem que pagar medicamento. Se precisar fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia. Todo o apoio que o acidentado precisar. E o que o trabalhador precisa fazer após sofrer o acidente, após ele ir ao hospital, fazer o acidente, ele precisa fazer o quê, doutora? Primeiramente, né, exigir que a empresa emita essa CAT. Essa CAT é um facilitador, né? Então, essa CAT, ela vai dar um atalho para o caminho ali, né, do trabalhador requerer seus direitos. Mas, se a empresa se negar, é importantíssimo, né, que esse trabalhador procure um advogado, uma assistência jurídica especializada, né, em trabalhista, em previdenciário, para que seus direitos sejam garantidos. E quais são os casos que o trabalhador tem direito à aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, no caso de acidente de trabalho, é quando o trabalhador ele não consegue retornar de jeito nenhum para o trabalho que ele realizava ou para qualquer outro tipo de trabalho. Então, nem a reabilitação para outro tipo de serviço, cargo, profissão, ele não consegue retornar. Então, nesses casos, o INSS vai avaliar, né? E vai verificar se é uma incapacidade temporária, ou seja, ele precisa de um tempo apenas para se recuperar, ou se é permanente, que ele não vai se recuperar, não tem previsão de cura, as sequelas são permanentes e totais, então ele não vai conseguir retornar a nenhum tipo de trabalho. E aí sim é concedida, né, a aposentadoria por invalidez. Quais são as principais dificuldades que o trabalhador encontra ao pedir essa aposentadoria por invalidez devido a acidente de trabalho? Com certeza, a maior dificuldade é o INSS. Então, o INSS, ele tem ali uma política interna que a gente vê que tem deferimentos indevidos, né? Então, as pessoas chegam até o INSS claramente incapazes e o INSS não passa na perícia. Então, os clientes que eu recebo hoje é mais nesse sentido. Então, eles me ligam, né, falam, olha, tenho documentação médica, tenho exame, tenho atestado, né, a minha deficiência, a minha sequela é visível, mas eu não passei na perícia. E aí é nesse momento que nós temos que entrar com uma ação judicial. E aí, na ação judicial, quem vai avaliar esse meu cliente, né, vai ser o perito do juiz, é o médico que o juiz designar para avaliar ele. Então, é outra situação. Sem falar que com apoio jurídico a gente consegue orientar, ter uma visão mais estratégica. Então, às vezes, está levando um laudo que prejudica na perícia. E aí a gente já tem esse olhar, ó, esse laudo aqui não, você tem um mais benéfico, né? Vamos focar nos documentos que são mais benéficos para o senhor. Então, assim, a gente já direciona para que facilite, né, essa concessão ali da aposentadoria ou do auxílio-doença. E caso a empresa não emite o CAT, o que deve ser feito, doutora? É possível que o empregado ou o sindicato da categoria, né, da profissão, acabe emitindo por si só o CAT. Mas, juridicamente falando, a gente fala que nem precisa do CAT.
Se a gente tem documentos necessários ali, entrada no hospital no horário de trabalho, né? Testemunhas. Então, assim, a gente tem outras provas que a gente pode trazer que não necessariamente a CAT. Porque a CAT é emitida pelo próprio empregado, o que a empresa vai fazer no processo? Vai falar que emitiu com informações inverídicas, né, que não tem validade. Então, assim, temos outras formas de resolver isso. Tem muitos clientes que deixam de entrar com ação judicial falando que não tem CAT ou não tem vínculo empregatício, né? Ou não tem um ou não tem outra, então não vou entrar com ação que eu não vou ter direito. E não é verdade, tá? Isso é inverídico. A gente consegue entrar com ação mesmo sem CAT, mesmo sem vínculo de empregatício. Nós vamos lá e reconhecemos o vínculo empregatício, né? E reconhecemos o acidente de trabalho com testemunhas, com fotos, com vídeos, com entrada no hospital, com prontuário médico. Então, tem vastas provas que a gente pode apresentar no processo. Doutora, quando o acidente de trabalho é leve, vamos dizer assim, não tão grave, como funciona nesse caso? Nesse caso, o trabalhador, né, pode pedir dispensa para ir até o hospital ou esperar o horário de terminar ali o trabalho e ir para o hospital. O que eu indico? Quando for se consultar o médico, pedir para constar que o paciente relatou que se machucou em trabalho, né? Às vezes mexendo em maquinário, né? Acontece muito. Então, quais são os casos que eu mais vejo? Às vezes amputar dedo, mão, cair de alturas. Então eu mexo muito com mestre de obras, né, meio oficial, que acaba caindo de andaimes e quebram a perna, machucam, né? Então, assim, é muito comum isso acontecer. Então, tem que se deslocar até o médico e pedir para constar no prontuário médico que se machucou na empresa. Logo depois, né, o que puder pegar de provas nesse sentido, então, às vezes o colega de trabalho tirou foto da situação, né? Ou às vezes foi até um acidente leve, mas a ambulância foi até a empresa, porque nós temos patrões, né, que chamam a ambulância, querem fazer tudo do jeito certinho. E aí a gente vai ter algum registro, alguma prova para iniciar o processo. Ok. E, doutora, houve muito aumento dos trabalhos home office. O trabalhador, no caso, quando sofre um acidente de trabalho em casa, existe a possibilidade de requerer os direitos estando em home office? Então, agora nós temos, né, essa mudança, né, de trabalho para o ambiente home office. E aí nós temos a legislação ainda muito crua nesse sentido, porque é uma mudança recente. É muito possível que posteriormente a gente vai ter algumas regulações, algumas leis nesse sentido. A gente já está se encaminhando para esse lado. O que nós temos hoje é alguns entendimentos de juízes trabalhistas e previdenciários, no sentido que, para configurar acidente de trabalho em home office, tem que ter a ver com a função do trabalho. Um exemplo, né? A empresa me deu um computador e por algum motivo eu levei um choque. Ou a bateria do computador explodiu. Então tem a ver com o trabalho. Eu mexo no computador, eu sou um designer, eu sou um advogado, eu sou um contador, e aí eu mexo no computador e ele explode e eu sofro queimaduras. Isso tem a ver, isso é acidente de trabalho, sim, tá? Agora, eu no horário de trabalho estava fazendo almoço, né? E me cortei na cozinha. Não tem nada a ver com acidente de trabalho. A gente não consegue nem alegar isso. Então, tem que ter a ver com a função do trabalho em ambiente home office. E o que acontece também? Muitas pessoas acabam utilizando o material disponibilizado pela empresa, ou a empresa não disponibiliza esse material erroneamente. A cadeira tem que ser ergonômica, né? A bancada tem que ser ergonômica, de uma forma que não prejudique a coluna, o pescoço, né? A altura ali, a lombar, né? E é claro, a empresa às vezes não consegue fazer essa fiscalização, por isso que é muito polêmico. Então, muitos trabalhadores podem entrar com uma ação falando que tiveram sua saúde prejudicada pela ergonomia, pela postura, mas a empresa vai dizer que o trabalhador tinha todas as condições de saúde e não seguiu as regras. Não é uma luta fácil, né? Então, a gente sempre orienta, né, o trabalhador, com certeza. A primeira coisa
é exigir da empresa todos os materiais de segurança para trabalhar em casa, com certeza. E quando o INSS nega o benefício, como acidente de trabalho, como advogado pode resolver essa situação? A gente tem que entrar com uma ação judicial. Então, assim, a primeira coisa que a atendente do INSS faz é oferecer a oportunidade de recurso administrativo. E assim, nós, como advogados, não indicamos tanto. O número ali de recursos que dão certo não são altos, né? O número é bem baixinho. Então, porque assim, o INSS já negou e ele mesmo vai reavaliar o recurso. Então, a probabilidade de negar novamente é muito grande. A gente indica já buscar um profissional, né, jurídico para ingressar com ação judicial. Porque daí a gente consegue discutir, apresentar para o juiz os documentos, né, os documentos médicos, explicar porque aquele entendimento do médico do INSS está equivocado, e aí temos sim grandes chances, né, de concessão do benefício. E, doutora, qual a importância de procurar assistência jurídica previdenciária, principalmente para os trabalhadores que sofrem um acidente de trabalho? É importantíssima desde o primeiro dia, né? A família não precisa ser necessariamente o trabalhador, às vezes ele está incapacitado totalmente. E aí a gente indica que a família busque um advogado especializado, porque tudo na advocacia, né, e até de forma administrativa, é estratégico. Então, se a gente apresentar os documentos errados, não registrar da forma correta, nós podemos ter problemas por motivos de burocracia mesmo. Nós temos problemas depois. A gente percebe isso nos casos que chegam muito tarde para a gente como advogada. E assim, a gente está no momento que eu falo que é o momento de ouro da advocacia, né? É o momento mais fácil que tem, porque eu, morando no Paraná, consigo atender alguém que está em São Paulo, consigo atender alguém que está no Rio de Janeiro, que está no Acre. Então, facilitou muito agora nessa era digital. Então, a gente não precisa atender somente as pessoas da nossa cidade, a gente atende o Brasil todo, né? E aí a gente faz videochamada, então não precisa estar pessoalmente. A audiência também é virtual. Tudo a gente consegue fazer por foto. Então, assim, até é um facilitador para o trabalhador, porque às vezes eles até já entraram em outro serviço e fala para a gente, olha, mas eu não posso ir até o escritório. Mas não precisa, a gente faz por videochamada, não tem problema, a gente dá um jeito. Então, hoje está muito fácil o acesso até a ajuda, o auxílio profissional, né? Então, não tem desculpa, né? Hoje a gente consegue correr atrás dos direitos dos nossos clientes com mais facilidade, com toda certeza. E a gente vai para o quadro Perguntas ou Respostas dos internautas. Eu vou começar pela a live aqui que o chat mandou para a gente aqui do bate-papo. A pergunta da Joana, de Florianópolis. Tem uma dúvida se a pessoa sofre um acidente de trabalho e ele está em fase de teste, pode ser mandado embora no primeiro dia? Obrigada. Não pode ser mandado embora, tá? Então, assim, até o trabalhador temporário, o trabalhador em contrato de experiência, né? Todos esses trabalhadores, eles têm o direito de permanecer vinculados à empresa enquanto eles estiverem incapacitados ou ali receber os 12 meses, né, de estabilidade, tá? Então, assim, muitos, né, já tinham ali, tá quase acabando o contrato de experiência. Falta um dia, 2 dias, se acidenta na empresa. Eles têm, sim, direito de continuar vinculados à empresa. A empresa continua fazendo o pagamento do FGTS, mesmo ele estando afastado pelo INSS. Tá? Então, todo trabalhador, independente do tempo do contrato, acidente de trabalho, a lei é muito rigorosa. Tem direito, sim, de estar vinculado e receber todos os seus direitos. E a gente tem mais uma enviada pelo chat, que é da Giovana, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ela perguntou trabalho, ela trabalha como auxiliar de limpeza de uma empresa que tem um ambiente com ruído e barulho. Estou começando a ter perca auditiva. Nesse caso, considera acidente de trabalho? Com certeza. Então, assim, acidente de trabalho não é só aquele que teve um evento muito forte, né? Como quedas, lesões, fraturas, não é só esse. Esse acidente de trabalho, que a gente fala que é doença profissional ou doença do trabalho, tá? Que é aquele que a pessoa vai trabalhando em situações difíceis por muito tempo. E aí ela vai adquirindo uma doença.
Então, pessoas que trabalham com ruído podem ter perda auditiva, pessoas que trabalham em pé, com o pescoço muito para baixo, principalmente em esteira de frigorífico, é muito comum isso. Vão tendo problemas na coluna ou nas mãos, porque fazem muita força e esforço repetitivo com a mão. E aí acaba, né, se enquadrando sim como um acidente de trabalho. Primeira coisa que eu falo, né, vá até o médico e vai colocando, né, no seu prontuário médico, relatando essas pioras, né, gradativas, para quando você entrar com uma ação judicial, ficar claro que isso aconteceu no decurso do tempo, não foi de uma hora para outra. Então, tem a ver, sim, com o trabalho, principalmente se você trabalha muito tempo numa mesma empresa. Ok, doutora. A gente vai para a pergunta do Franklin Almeida, que é de Cascavel, no Paraná. Ele mandou: boa noite, doutora. Voltei a trabalhar depois do acidente de trabalho, mas fiquei com uma sequela que diminuiu a minha capacidade. Eu teria direito a algum tipo de benefício? Sim, ao auxílio acidente, tá? O auxílio acidente é metade do valor do auxílio doença. Então, se você, né, de acordo com os cálculos do INSS, teria direito a um salário mínimo de auxílio doença, vai ser metade, 700 e pouquinho. Então, ele é sempre metade do auxílio doença, porque ele é um auxílio para que você continue trabalhando, porém com sequelas. Então, sempre com mais obstáculos que outras pessoas teriam. Então, é só mesmo uma indenização para te impulsionar para o mercado de trabalho. Esse é um dos únicos benefícios que você pode continuar trabalhando, recebendo. O auxílio doença, que é o salário cheio ali, não pode trabalhar, tem que ficar afastado mesmo. A aposentadoria por invalidez tem que ficar afastado. Agora, o auxílio acidente não precisa, pode continuar trabalhando e recebendo essa indenização. E a gente tem a pergunta da Carla também, de Curitiba. A Carla pergunta: doutora, eu sofri um acidente há alguns meses atrás e necessito de fisioterapia, que o plano de saúde não cobre. A empresa deve arcar com essas despesas e é necessário entrar com advogado para requerer? Eu, que sou advogada do trabalhador, ao meu ver, sim, a empresa tem que pagar essas despesas, tá? Inclusive, eu oriento os meus clientes a já pagar do próprio bolso, se possível, para depois pedir o ressarcimento na justiça, mostrar que o plano de saúde não quis cobrir, né? Que às vezes são umas técnicas fisioterapeutas muito específicas, né? E o plano não vai cobrir mesmo. Então, entrar depois com ação judicial para que a empresa ressarça, faça o ressarcimento desse valor para o empregado. E a gente tem a pergunta do Lúcio. Lúcio é de São Paulo, manda: boa noite, doutora. Quando o acidente é causado por falta de manutenção, a empresa pode indenizar? Com certeza. Então, assim, a gente tem muitos casos de maquinário, né? Tanto tratores, máquinas também internas de indústria, né? Que não tem a manutenção feita. E isso é um dos pontos que a gente exige no processo. Quando a gente está defendendo o trabalhador, a gente pede que a empresa mostre toda a documentação relacionada à segurança do trabalho. Se as máquinas estão com manutenção em dia, quem fez essa manutenção. Então, tudo isso vai ser registrado no processo, né, como um ponto a favor do trabalhador. E a gente tem também a pergunta do Maurício, que é de Minas Gerais, de Contagem. Maurício mandou pelas redes sociais, ele mandou: boa noite, doutora, sofri um tombo bobo na empresa. Mesmo assim, eu devo procurar e comunicar à empresa desse tombo ou não há necessidade? Precisa. Tudo que acontecer nesse sentido de acidente de trabalho tem que comunicar à empresa, ainda que seja muito de leve. Por quê? Existem pessoas que acabam se machucando a coluna, percebem que não só deu uma dor temporária e quando vai lá na frente, meses, anos depois, descobre que gerou uma hérnia de disco, gerou algum problema. Então, é importante, tá, que comunique a empresa disso e também procure um médico para avaliação. O médico provavelmente vai pedir ressonância magnética, tomografia, raio-x, para ver como é que ficou. Tá? Então, não vão muito, né, por essa questão de, não foi muito grave. Tem que registrar, tem que deixar registrado. E a gente tem a pergunta do Ricardo, de Maringá. O Ricardo fala: eu me acidentei há 10 dias com um corte na mão e uma luxação no ombro.
A empresa não quis emitir o CAT, mas me deu um atestado médico de afastamento. Está correto? Ela tem que emitir o CAT, tá? É uma obrigação da empresa emitir o CAT. Inclusive, você pode denunciar ela para o Ministério do Trabalho, pode entrar em contato com o sindicato, explicar a situação, né? Mas o atestado vai ser útil, sim, se posteriormente você quiser entrar com uma ação judicial, trabalhista ou previdenciária, com certeza o atestado vai ajudar. E a gente tem a pergunta da Fernanda, de Santa Catarina. A Fernanda fala: eu trabalho como freelance e se caso eu vier a sofrer um acidente, eu tenho algum direito pela empresa contratante, mesmo que eu contribui como autônomo? Esse é um caso bem polêmico. O que a gente está tendo hoje em dia, né? Pessoas que exercem um vínculo empregatício, mas que no papel tá como PJ, né? Pessoa jurídica ou autônomo, mas no fundo exerce um vínculo empregatício. Por quê? É subordinado, então tem que seguir as regras que a empresa coloca, os horários, as metas, tudo. Cumpre horário. Então, o freelancer, que é freelancer mesmo, não cumpre o horário, a não ser que ele coloque no contrato civil, né, de prestação de serviço, mas de forma geral não cumpre, faz conforme a demanda, né? E tem outras situações também, né, que a gente consegue verificar ali que não é tão autônomo assim, e também não é tão pessoa jurídica, é mais um vínculo de emprego mascarado. E aí, nesses casos, a gente teria que alterar uma ação trabalhista, né, para o juiz reconhecer que, na verdade, é um vínculo empregatício, e aí pedir a indenização. Então, de forma geral, a olho nu, não teria direito à indenização, mas se a gente conseguir reverter essa situação do vínculo, tem condições sim, tem possibilidade. E a gente também tem a pergunta da Solange pelas redes sociais, que é de Goiás. A Solange pergunta: doutora, caso ocorra um acidente de trabalho por negligência do empregador, o que é necessário ser feito? Primeira coisa, buscar atendimento jurídico especializado. Então, assim, eu bato bastante nessa tecla porque faz muita diferença, tá? Agora, tendo provas que houve essa negligência, a gente consegue fazer um processo mais tranquilo. Muitos desses casos que a gente pega, a gente chama que a gente inverte o ônus da prova, ou seja, a gente faz a empresa provar no processo que ela estava tudo certo, que ela fez a parte dela, que, né? E muitas empresas não conseguem provar isso. Elas não conseguem provar que desculpa, as máquinas estavam ok, estavam com manutenção, elas não conseguem provar que não houve esse acidente, né? Inclusive, dependendo da empresa, né, ela até faz prova contra ela mesma. Então, a gente vai cavocando e vai descobrindo muitas situações, tá? Então, seria basicamente isso. A gente consegue, né, provar que há negligência e isso até piora o quadro ali da responsabilidade da empresa. E a gente recebeu pergunta aqui da Patrícia Mendes na caixinha, ela é de São Paulo. Ela está perguntando: doutora, quando o auxílio acidente é cortado e o trabalhador não tem condições de retornar ao trabalho, é possível reverter essa situação? É possível reverter. Nessa situação, é uma situação bem delicada, porque às vezes o auxílio acidente, o auxílio doença é cortado, e quando a pessoa tenta retornar para o trabalho, ela não passa na perícia, né, no atendimento médico da empresa. Então, assim, de uma parte ela não recebe o salário, que é do INSS, e também da empresa não recebe, porque a empresa não quer que a pessoa retorne a trabalhar. Nesses casos, a gente entra com duas ações, tá? Ação trabalhista e uma previdenciária. Previdenciária para a gente tentar reativar o benefício da pessoa. Então, a gente junta documentação médica provando que ela continua ruim, que ela não tem condições de trabalhar. E trabalhista, porque esse tempo que ele ficar, que essa pessoa, esse trabalhador ficar sem receber o salário, a legislação ainda prevê que é a empresa que paga, é o patrão que paga, né, pela negativa do INSS. O INSS deu alta, tem que voltar a trabalhar, nem que seja readaptado. Então, muita gente ali acaba voltando e fazendo trabalho administrativo, né? Porque não tem condições físicas de fazer um trabalho em pé, muito tempo, né, no sol. Essas situações, assim, vai para o administrativo, readapta, não pega mais peso, não fica mais em pé, para justamente a empresa acolher esse trabalhador de volta
para ele conseguir receber o salário dele, senão ele não consegue manter a família. Não consegue nem da parte do INSS, nem da parte da empresa. Então, a gente entra com essas duas ações. E, doutora, a gente também está recebendo pelo grupo jurídico a pergunta da Elizabeth de Minas Gerais. Ela diz, doutora, eu trabalhava na linha de produção, acabei batendo o omoplata do braço na haste da gôndola. A empresa me mandou embora, eu acabei requerendo meus direitos judicialmente, mas acabei só pegando os direitos trabalhistas e não previdenciário na época. Hoje, acabei, qualquer coisa que faço, acaba afetando. Eu teria algum direito, algum benefício, mesmo passado alguns anos? É importante, nesses casos, sempre que aconteceu o acidente de trabalho ali, né, já requereu o do INSS também. Porque o INSS, ele não tem como adivinhar que você está machucado. Então, é importante o requerimento. Se passou já muito tempo, a gente teria que hoje avaliar a situação contributiva atual. Verificar se essa cliente ela tem contribuições pelo INSS ou tem a carência necessária para a gente pedir hoje um benefício de auxílio-doença para ela. Porque, assim, tem muitas sequelas que vão piorando. Isso ajuda a gente a pedir futuramente também um benefício. Então, eu já ouvi casos, né, de clientes chegaram para mim, mas aconteceu muito no passado, agora não tem mais o que fazer, já faz 30 anos. Não, vamos pedir agora um benefício, né? Se tiver tudo certo a questão contributiva, vamos pedir um benefício. E também tem outras situações, né? Tem gente que se acidentou há muitos anos atrás, parou de trabalhar porque teve uma piora das sequelas, e aí não tem contribuições recentes. E também acho que não tem luz no fim do túnel. Mas a gente também tem a possibilidade de receber o BPC Loas, que é um benefício assistencial para quem não contribuiu e quem na renda familiar ali não tem uma renda muito alta, né? Tem alguns requisitos para a gente averiguar, mas existe essa possibilidade também, tá? Então, muitos deficientes, né, que vieram de acidente de trabalho, outros tipos de acidente também, a gente consegue pedir o BPC. É porque a gente vê bastante, as pessoas acabam entrando com a ação trabalhista para requerer os seus direitos e esquecem da previdenciária ou porque acha que precisa daquele tempo, né, de contribuição de longos anos para conseguir, então acaba deixando de lado, né, doutora? Exatamente. Então a gente tem essa outra alternativa que é o BPC, né? Só a questão às vezes que pega ali é a questão de renda familiar. Mas aí a gente também, como advogados, né, nós temos a estratégia de mostrar ali para o juiz, em uma ação judicial, que tem muitos gastos, que a família tem muitos gastos até de saúde mesmo. Então, nós temos casos em que teve uma piora tão drástica que gasta com fralda, né, geriátrica ou para adulto mesmo, né? Fralda, gasta com medicação caríssima, né? Eu tive um caso que queimou o olho, aí teve que comprar colírio, um colírio que a rede de saúde pública não fornecia, muito caro. Então, assim, são situações, né, que se a gente mostrar para o juiz que nós temos muitas despesas, até o critério de renda ali a gente consegue encaixar a família, mesmo que passe um pouquinho do valor que a lei prevê. Doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser segui-la na rede social, acompanhar o seu trabalho ou tirar algum esclarecimento, como pode estar fazendo. Tá certo. Então, o meu perfil no Instagram e no Facebook é @adv, de advogada, adv Letícia Lancanova. Lança Nova é meu sobrenome, né? E aí, sem cedilha, fica Lancanova, tá? E aí eu respondo. No próprio perfil do Instagram tem lá certinho o link para entrar em contato comigo, tirar as dúvidas, né? Sem compromisso, sem custo. Então, eu respondo o mais breve possível. E, doutora, faltou dizer algo que a doutora gostaria de acrescentar, que a gente deixou de falar aqui durante a entrevista sobre o tema? Não, seria isso mesmo, né? Acredito que as perguntas também foram bem pertinentes, né? São situações bem cotidianas e é uma situação assim, trabalho, né? Todo mundo faz, né? Então, assim, são raras pessoas que não têm nenhum tipo de trabalho durante algum período da vida. Então, é importantíssimo que todos estejam muito atentos, né, aos próprios direitos, porque um dia é um colega que está acontecendo isso, mas
outro dia pode ser você. Então é muito importante estar sempre atento aos seus direitos como trabalhador. Doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? Nossa, o direito representa a minha vida, né? Então, desde bem pequenininha, o direito já estava assim na minha mira e, inclusive, todos esses livros aqui atrás, né? Eu sempre tive o hábito de leitura já visando isso, né? Visando que no futuro eu seria advogada, que eu iria defender quem precisasse. Já tinha esse foco, né? Até nos trabalhadores. Nos deficientes, na pessoa com deficiência, né? E aí eu fico muito assim satisfeita de estar fazendo esse trabalho e mudando a vida das pessoas. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, esclarecendo as dúvidas dos internautas, levando a informação também para várias pessoas, porque é importantíssimo a informação chegar até as pessoas. Então, gostaria de agradecer a sua disponibilidade com o programa Bate-Papo Legal pelos espaços jurídicos. Eu que agradeço, Rita. Eu que agradeço a participação e quero retornar em breve. Com certeza, será um prazer a gente fazer uma nova entrevista com outro tema aí, esclarecendo as dúvidas dos internautas. Obrigada, doutora. E o Obrigada. programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, ao pessoal que participou e enviou suas perguntas. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Até mais.